Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, professor Gonçalves aqui. Nesse segundo momento, pessoal, a gente vai falar sobre dois assuntos. Primeiro, da formação da guarnição, tá? E segundo, vocês vão entender alguns fenômenos, que são três fenômenos que acontecem em incêndios, que é o flashover, o black draft e o body over. São os três fenômenos que geralmente acontecem nos incêndios. E é interessantíssimo que o bombeiro ele tenha o cuidado e o conhecimento ele para que ele possa entrar numa situação dessa e possa sair com segurança, tá? Mas a princípio vamos lá falar primeiro sobre as guarnições, tá certo? Vamos aqui. Guarnição padrão de 6 bombeiros ou 6 bombeiros civis, né? 6 bombeiros militares. Execução da guarnição padrão presume também a utilização de 2 linhas de combate a uma ligação. Então, pessoal, uma equipe padrão de combate a incêndio, ela é formada ali por 6 pessoas, 6 profissionais, tá? O profissional 1 é o comandante da guarnição. Esse é o chefe da equipe, né? Da equipe completa, tá? É a pessoa que vai comandar ali a operação de combate a incêndio. O condutor operador é aquele cara que é o motorista da viatura, da BT, e ele vai cuidar ali do abastecimento de água para as linhas que vão estar combatendo, tá? Quando eu falo linha, são os bombeiros que vão combater o incêndio ali com as mangueiras, tá? Nós temos ali o chefe da primeira linha, né? O chefe da linha da direita, que é uma pessoa, o bombeiro que vai ficar com uma das mangueiras, com um dos esguichos ali apontados para a chama, tá? E ele tem o seu auxiliar, que é o auxiliar da linha da direita. A gente vai conhecer aí nas práticas como o chefe da primeira linha e auxiliar da primeira linha. Então, nós fica 2 bombeiros em uma mangueira para fazer o combate. E na outra mangueira fica ali o chefe da linha da esquerda ou o chefe da segunda linha e o auxiliar dele, né? Que é o auxiliar da linha da esquerda ou auxiliar da segunda linha. Então nós temos uma pessoa na BT comandando ali a vazão de água. Nós temos uma pessoa no comando da equipe e nós temos 4 bombeiros fazendo o combate, 2 na direita e 2 na esquerda, certo? É uma equipe padrão aí formada por 6 bombeiros, tá? Aí nós temos os comandos, né? Bomba armar com guarnição padrão. Os materiais a serem dispostos à frente na formação da guarnição para serem utilizados são os mesmos utilizados pela guarnição ampliada. Cada um dos responsáveis por conexões deve ter à sua disposição uma chave de mangueira ou a chave Stores, né? A identificar as funções acontece da mesma forma preconizada para a guarnição ampliada, levando-se em consideração a supressão de funções de armados e de auxiliar de ligação inexistentes nesse tipo de guarnição. Montagem de estabelecimento. O comandante da guarnição, né, o chefe da guarnição, o que é que ele vai fazer? Ele vai falar, né, vai dar o comando, sentido, em seguida vai falar a palavra guarnição, bomba, armar. Então transportará o divisor até o local estipulado. Lembra que o divisor é aquele equipamento que a gente viu que ele vai servir para receber uma vazão muito grande de água e dividir em 2 menores, tá? O chefe da guarnição ele leva o local até o local ali para que aconteça a divisão. Divisor até o local estipulado, colocando-se sobre uma das pernas. Depois de receber uma das extremidades de ligação, acopla a ligação da boca admissora do divisor e aguarda acoplamento de pelo menos uma das linhas de ataque após o ponto.
Nessa parte, pessoal, o que acontece? Quando o comandante da guarnição fala bomba armar, o chefe da primeira linha e o auxiliar da primeira linha, e também o chefe da segunda linha e o auxiliar da segunda linha, eles já vão começar a fazer o que? A montagem, desenrolar a mangueira, a fazer o acoplamento dos esguichos da mangueira para fazer o combate, né? E nisso o comandante da guarnição ele vai levar ali o divisor até o meio do local de combate, tá? Para que vocês possam entender de uma maneira mais lógica, tá certo? Condutor operador, caberá a ele operar o corpo de bomba, ou seja, o motorista, chefe da casa de bomba, ele vai ficar ali na BT, na viatura, né, controlando ali a vazão de água, a pressão de água, quanto vai sair, se vai ser mais com pressão, se vai ser com menos pressão. O condutor, né, o condutor motorista, o operador, ele vai ficar ali na bomba controlando, tá certo? Passa aqui só falando sobre o chefe da primeira linha. Então, depois que acontece a equipe ela monta a, o equipamento, as mangueiras, eles fazem o combate ao incêndio e quando termina tem um comando de bomba desarmar, onde o chefe e o auxiliar da primeira linha e da segunda linha eles vão desaguar as mangueiras, vão tirar a água de dentro da mangueira, eles vão fazer o que? O aduchamento das mangueiras para ser guardada de maneira correta, vão conferir os materiais e assim eles vão fazer a conferir o equipamento, se não sumiu nada, se não está faltando nada, para guardar novamente na viatura, certo, gente? Aí tem alguns comandos que, falando superficialmente, fica um pouco difícil de explicar, mas isso tudo vai ser visto na prática de como é que funciona, certo? Nós temos a guarnição reduzida. Na guarnição reduzida, pessoal, aqui já tem, ao invés de 6 pessoas, nós temos 4 pessoas, tá? Aí vai ficar o seguinte: o comandante da guarnição, que é o cara que vai comandar ali a equipe. Nós temos o condutor operador, que é o cara que vai ficar na viatura controlando a vazão de água, e nós temos ali 2 bombeiros para fazer o combate ao incêndio mesmo, que é o chefe da primeira linha e o auxiliar da primeira linha, que é o chefe da linha da direita e o auxiliar da linha da direita, ou seja, o auxiliar dele. Então fica um na viatura controlando a vazão de água, o outro comandando a equipe e os outros 2 vão fazer o combate direto ao incêndio. Vou passar aqui para perto do conteúdo, só um momento. Bom, pessoal, aqui riscos a serem considerados para os bombeiros que vão trabalhar nesse tipo de situação. O que a gente tem que levar em consideração? Providenciar um acesso a um ambiente em chamas é um momento crítico, dado aos bombeiros militares ou civis naquele momento serão expostos a condições internas no local sinistrado. O acesso deverá ser estabelecido sempre que possível em áreas não atingidas pelo incêndio, ou seja, o bombeiro sempre vai entrar ali para um local onde não foi atingido pelo incêndio, tá? Todos os cuidados devem ser observados no intuito de evitar riscos desnecessários às vidas dos bombeiros e das vítimas. Para que sejam providenciados os acessos que
é importante que se verifique, tá? Algumas coisas que a gente vai ver agora. Primeiro, a estabilidade da estrutura, ou seja, é importante que o bombeiro verifique se nada no ambiente ali vai estar desabando, tá? A existência de pontas ou obstáculos no local ou consequentes das operações, ou seja, o bombeiro também vai ter que certificar se não vai ter alguma coisa que possa ali furá-lo ou machucá-lo no caminho, né, para que ele possa fazer esse combate no local. Se janelas ou portas estão abertas ou fechadas, é importante verificar. Se há animais de guarda no interior da edificação, é interessante saber também, porque vai que o bombeiro entra ali, tem um cachorro ou algo do tipo e acaba atacando o profissional, né? Então pode ser que aconteça, então é importante verificar. A segurança de transporte de ferramentas é interessante também, o bombeiro ter cuidado quando ele for transportar ali o seu material de trabalho, tá? A segurança no transporte de ferramentas, se fazer uma única abertura maior, não é mais eficiente que fazer várias menores. Então, se o bombeiro tiver que fazer uma abertura para que ele possa entrar no local do combate a incêndio, então é interessante que ele faça uma abertura assim bem maior para que ele possa passar e, se possível, passar também materiais. Se há casos de pontas de vidro no local ou consequências das operações, é interessante saber, porque às vezes, gente, é preciso quebrar algumas portas, é preciso quebrar algumas coisas para fazer o acesso ao local do combate do incêndio, né? Para que possa acontecer o combate. Observar também se a energia elétrica ela foi desligada ou não, se todo o EPI está em condições de devidamente a serem utilizadas, ou seja, é uma série de coisas, gente, que o bombeiro tem que certificar. Claro que ele não vai fazer tudo isso na hora, mas grande parte ele vai ter que tomar decisões para que ele faça um acesso ali ao local de maneira segura. Aqui a gente já viu algumas ferramentas que eu já falei no momento anterior, né? Aqui, pessoal, nesse ataque direto, a gente vai precisar observar algumas coisas. No ataque direto, a gente vai, como eu falei mais cedo, a gente vai se deparar ali com ambientes que possam, né, acontecer o Black Draft e o Flashover, onde eu vou mostrar aqui vídeos para vocês de como é que isso acontece, tá? Nós vamos aqui entender. Ataque direto é o método utilizado para estabilizar o ambiente por meio de vaporização da água. Deve-se aplicar jato neblinado na parte externa do ambiente, portanto, porta ou parede, e o teto na parte interna. Porém, sem entrar no ambiente nesse tipo de ataque, o bombeiro ficará distante do foco do incêndio, ou seja, o bombeiro ele não vai adentrar diretamente no local do incêndio, ele vai fazer o combate ali com a pressão da água, tá? E nós vamos ver no vídeo aqui daqui a pouco. É indicado em ambientes fechados com alta temperatura, com ou sem fogo, é preciso cautela nesse tipo de ambiente, pois há possibilidade de ocorrer explosões ambientais, Black Draft e Flashover, que a gente vai já entender e falar sobre eles aqui. Uma das principais medidas de segurança nesse caso é que este ataque não deve ser feito enquanto não houver certeza da retirada das vítimas no local, uma vez que grande quantidade de vapor quente produzido pode matá-las, né, porque as vítimas vão estar sem os respiradores. Ataque combinado é o método de combate a incêndio utilizado em local fechado, sem risco de explosão ambiental, mas com superaquecimento do ambiente, que permite a produção de vapor para auxiliar a extinção, né, abafamento ou resfriamento. A gente viu mais cedo também, né, nas aulas anteriores. Aplica-se, portanto, as técnicas da geração de vapor combinado
com ataques diretos na base dos materiais em chamas. O esguicho com cobertura regulável entre 30 e 60 graus deve ser movimentado de forma a descrever um círculo, atingindo o teto, a parede, o piso, as paredes, portas, novamente o teto. Então, o bombeiro vai entrar, pessoal, meio que jogando a água em círculos, né? Pega no teto, pega no chão, pega no teto, parede, chão, teto, parede, chão e volta, né? Chão, parede, teto e por aí vai. Ele vai entrar ali fazendo um círculo, né? Para fazer o combate com um ataque combinado nesse local de incêndio. Incêndios com líquidos inflamáveis, que outro fator pode acontecer nesse quesito, que é o body over. A gente vai já entender sobre ele. O método de explosão mais indicado, extinção, perdão, mais indicado é o abafamento. Podem ser utilizados também a quebra da reação em cadeia, a retirada do material e o esfriamento. O controle de incêndio em líquidos inflamáveis pode ser efetuado com água, que atuará com abafamento e resfriamento. Na extinção com abafamento, a água deve ser aplicada como neblina, de forma a ocupar o lugar do oxigênio, que está suprindo a combustão dos líquidos. Ou seja, se for um dia você precisa fazer o combate de incêndio de líquidos inflamáveis com água, então o jato direto, o jato compacto não vai ter muita eficácia não. Mas se você fizer um jato neblinado, você vai criar um tampão no local e o incêndio ele vai ele vai acabar por conta disso. Mas na prática a gente vai fazer tudo isso na prática, gente, no centro de treinamento, para que vocês entendam como é que funciona, tá certo? A utilização do jato contínuo é desaconselhado, como eu falei agora há pouco, pela possibilidade da sua aplicação espalhar o líquido em chamas, aumentando o incêndio, além de não agregar abafamento ao combate. Body over, né? Ebulição turbilhonar. Com a aplicação de uma espuma ou mesmo água em líquidos de pequenas densidades, a água tende a depositar-se no fundo do tanque ou recipiente para o caso de aquecimento deste recipiente. A água pode vaporizar-se, litro de água por transformar-se em 1.600 litros de vapor por água, aumentando o seu volume. Nesse body over, pessoal, ele acontece em incêndios com líquidos inflamáveis. Imagina um reservatório gigantesco de gasolina. Quando acontece um incêndio nesse reservatório, ele não vai queimar por completo, não vai ter aquela explosão. Ele vai queimar apenas na sua parte superior. Então, quando eu jogo ali a água ou a espuma, eu vou fazer ali um abafamento naquela parte superior onde está queimando, e assim o incêndio ele será controlado, tá? Eu vou já mostrar para vocês aqui um vídeo sobre isso. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Uma jogada água, tá? A água vai se depositar no fundo, ela vai subir, vai expulsar ali aquele líquido ou aquela material que está queimando para a parte de cima. O principal sinal do body over é um chiado semelhante a um vazamento de vapor de uma chaleira fervendo, que ocorre pouco antes da explosão, resultando na vaporização da água por correr dentro do tanque. Este é o sinal para que as equipes se afastem rapidamente para evitar ferimentos decorrentes do contato com o líquido em chamas em alta temperatura. Incêndios envolvendo os gases inflamáveis. Aqui é outro ponto importantíssimo. O maior número de ocorrências envolve o gás líquido efeito de petróleo, que é o GLP, o gás de cozinha, né? Em recipientes de 13 quilos, que é o gás que a gente tem em casa, né? Em virtude de que esse gás deve ser o mais comum nas residências. Geralmente o vazamento de GLP ocorre em decorrência de defeitos ou perfurações na mangueira
mau fechamento ou mau funcionamento da válvula de plug fusível e corrosão do botijão. O método seguro de se solucionar a ocorrência de vazamento de gás ou líquido sob pressão com fogo é retirar o material do local onde ele possa se acumular. Diante do vazamento, deve-se isolar o local, solicitar o apoio necessário, manter-se com um vento às costas e, caso o ambiente seja fechado, realizar ventilação forçada ou saturá-lo com agentes extintores, além de eliminar todas as fontes de ignição próximas. Ou seja, tem um vazamento de GLP, de buchão em casa de gás. Se a luz estiver acesa, deixa acesa. Se ela estiver apagada, deixa apagada. Não mexa em nada com nada que tenha contato com rede elétrica. Se o ambiente for fechado, pessoal, é interessante você providenciar ali a abertura desse local para que corra ali o oxigênio, corra ar naquele local e assim o gás não fique concentrado apenas em um local, tá? Vou passar aqui para outro conteúdo, pessoal, aqui mais abaixo. Comportamento do fogo em ambientes fechados. O incêndio em ambientes fechados pode apresentar um comportamento extremo do fogo. Fumaça, gases e vapores se acumulam no ambiente, consumindo o oxigênio e elevando a temperatura. Como a fumaça é quente e tóxica, a temperatura pode ser elevada de tal maneira que os combustíveis presentes no ambiente entrem em combustão espontânea, potencializando o incêndio. Ou seja, imagine um ambiente fechado, pessoal. Aí você pega fogo ali em alguma coisa, aquela coisa começa a ganhar força, vai aquecendo todos os materiais ao redor, né, deixando bem quente e do nada tudo começa a pegar fogo ali de uma maneira bem rápida, tá? Isso é conhecido também como o flashover. Você vai já ver agora como é que funciona. Assim, incêndios em ambientes fechados apresentam um comportamento agressivo quanto à sua propagação e intensidade. Percebe-se que a fumaça, por ser inflamável, influencia consideravelmente no processo de comportamento extremo do fogo. Os comportamentos extremos do fogo acontecem em ambientes com carga de incêndio típicas de um ambiente comum, como uma sala, um quarto ou ainda um mercadão ou um mercado, não necessitando de agentes aceleradores como álcool, gasolina e etc. Portanto, o fogo em ambientes fechados se caracteriza por possuir dois combustíveis: a fumaça, né, que vai ser quente, e os materiais sólidos do ambiente, porque vai se alimentando aquilo. O fogo possui ventilação inferior, enquanto que na parte superior as chamas são perturbadas pelo teto, produzindo fumaça. Inicialmente, o fogo é controlado pelo combustível, já que o comburente está disponível de sobra. Como o consumo de comburente é grande, ele se torna em seguida o elemento limitador. A menor abertura ou a menor mudança no perfil da ventilação pode fazer o fogo progredir, aumentar a temperatura da fumaça e provocar a inflamação desta, né, ou da mesma. Black Draft, pessoal. Black Draft, um assunto aqui importantíssimo. Vamos lá. Explosão ambiental. Black Draft ocorre quando, na diminuição do oxigênio do ambiente acidentado, seguido de um acúmulo de fumaça, gases e partículas ainda não queimadas. Caso esse ambiente seja oxigenado por alguma abertura, haverá
uma deflagração repentina com uma explosão de dentro para fora. Ou seja, se um ambiente fechado, pessoal, ele está ali muito quente, muito quente, muito quente, e você abre uma janela e aquela fumaça começa a ter contato com o fogo, vai ter uma explosão, porque o ar quente vai procurar o oxigênio, e assim vai acontecer a explosão, né, por conta do contato com o oxigênio, tá? Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês do que acontece no Black Draft, tá? Para que vocês possam entender melhor o que eu tô falando aqui. Nesse vídeo, pessoal, a gente tem um ambiente, um container, tá? Que nesse container ele se encontra com chamas, né, na sua parte interna, certo? E por isso os bombeiros vão fazer um teste, eles vão fechar esse ambiente e em seguida eles vão abrir as portas e vocês vão ver o que vai acontecer, tá? O fogo dentro, os bombeiros fecham as portas, deixam ali um ambiente totalmente fechado. Perceba que a fumaça em si ela vai aumentar consideravelmente, a fumaça quente, a fumaça tóxica. Imagina isso num ambiente fechado, né? Ele abre as portas novamente e o fogo ele vai continuar aí, ó, sendo consumido, tá? Isso tudo bem, normal até o momento. Agora eles vão fechar, pessoal, tudo. Vão deixar um ambiente ali extremamente quente. A fumaça, pessoal, ela vai ficar concentrada. Nesse momento, o fogo dentro do local ele é apagado. Porque nós temos o combustível que está sendo queimado dentro, nós temos o calor. Mas é uma mistura que é pobre em oxigênio, porque está tudo fechado. Então fica somente essa fumaça fria ou essa fumaça quente aí saindo, tóxica, né? Então, os bombeiros vão fazer um teste de abrir esse ambiente. Eles vão abrir esse ambiente e vocês vão ver o que vai acontecer depois de um certo tempo. Imagina você aí, bombeiro, chega no local que está totalmente abafado, né? Local fechado, fumaçando. Aí você vai, abre uma janela, abre uma porta e se depara com uma situação dessa daí, ó. Então, muito cuidado, você bombeiro. Chegou numa cena, o ambiente está totalmente fechado, tem essa fumaça branca, vocês estão vendo aí, que é caracterizada de um ambiente fechado. Vocês não podem abrir logo de cara, tá? Porque olha o que pode acontecer, ó. Eles abriram. A fumaça agora vai começar a ter contato com o oxigênio, o ambiente interno, tá? Então observem o que pode acontecer. A mistura aos poucos vai ficando rica, vai ficando ideal, tá? Então observem. É um susto muito grande, gente, que as pessoas ao redor elas vão sofrer, mas o bombeiro em si ele vai estar preparado para uma situação dessas, tá? Então vocês viram aí, pessoal, que no Black Draft acontece o contato, né, de um ambiente fechado, onde por um ambiente estar fechado, a mistura fica um pouco pobre, né?
Só o ambiente fica super aquecido. E quando o local tem contato com o oxigênio, à medida que vai ficando a mistura ideal, ela vai acontecer o que? Uma queima súbita constante ali. E pode acontecer essa explosão que vocês viram. Tá certo? Isso é o que acontece no Black Draft, certo? Agora vamos falar sobre flashover. É uma queima generalização no incêndio. No flashover pode ser definido como o momento em que todos os materiais presentes no ambiente, em virtude da ação da fumaça quente e inflamável, entram em ignição após sofrerem a pirólise. Ou seja, no flashover, pessoal, o que acontece? Nós temos um material que ele é queimado num determinado ambiente, tem uma pequena centelha ali, e o material ele vai começar a aquecer todos os materiais ao redor. Nisso vai soltar fumaça, a fumaça vai superaquecer o ambiente. É um ambiente geralmente que é mais arejado, tá? Porém, o que acontece? Por um ambiente já estar sendo superaquecido aos poucos, assim o, a queima dos materiais ao redor ela vai ser de uma velocidade assim muito grande. Então observem esse exemplo aqui, certo? O bombeiro soltou ali uma chama no canto ali do sofá, tá? E aquela chama, percebe que é um local aberto, tá? Não tem contato com oxigênio. Aquela chama, ela vai pegar no sofá, que vocês estão vendo aí. Ela vai queimar naquela região. Nesse momento já está acontecendo o que? O superaquecimento ali do local, tá? E assim a chama vai queimar. Observe o que vai acontecendo. Vamos observar. A chama ela vai aumentando, tá? E assim vai superaquecendo todos os materiais ao redor dela. O fenômeno, o flashover não aconteceu ainda, tá, gente? Mas percebam que o ambiente ao redor está começando a ficar superaquecido por conta do fogo, que está aumentando, né, gradativamente. A fumaça ela já começa a se concentrar na região superior, aquecendo os materiais na região superior do teto, tá? E assim o ambiente começa a ser superaquecido. E o ambiente continua a queimar, a fumaça começa a ficar concentrada em cima, aquecendo a região superior, certo? E olha aí como é que acontece, gente. Aos poucos, ó, queimando ali a região do sofá lateral, e a fumaça já começa a aparecer, começa a aquecer de verdade ali a região superior, tá? Fumaça negra, tóxica e bastante quente. Perceba que a chama já aumentou, certo? Porque os ambientes ao redor já estão quentes. Então o fogo vai se propagar lá de maneira bem mais rápida. E observe o que pode acontecer, gente. Ó. Nesse momento, pessoal, começa a soltar gases, certo? Fumaças, materiais ao redor já vão queimar com mais facilidade porque tudo ao redor já está quente. Então olha a proporção que acontece. Olha como é rápido. Ó. Do nada, tudo ao redor já está queimando. Tudo ao redor. Porque o ambiente já está totalmente aquecido. Então olha o que acontece no flashover, gente.
Os bombeiros fazem um combate ali rápido, mas rapidamente, pessoal, a chama, por ser um ambiente muito quente, ela pode aumentar se o bombeiro não fizer o combate rapidamente. Percebam, pessoal, que no começo do vídeo o local ele estava bastante arejado, né? O bombeiro colocou a chama no começo ali, o ambiente foi ficando super aquecido, a fumaça concentrada em cima, e quando você menos esperou, tudo já estava queimando em uma proporção absurda. Agora imagine isso em um prédio, uma casa muito grande, uma fábrica, né? Então, isso é uma das causas que podem acontecer nos incêndios, tá? Isso é o flashover, tá, gente? Isso é o fenômeno, é esse fenômeno flashover. Agora vocês vão ver, pessoal, para finalizar, a gente vai ver o fenômeno do body over, que ele acontece em reservatórios de materiais inflamáveis ou de combustíveis, tá? Então vocês vão ver aí o que acontece no body over para vocês saberem diferenciar o body over do black draft do flashover, tá? Vamos lá. Reservatório, ó, de combustível queimando apenas a parte superior. Estão vendo? Bombeiros fazendo resfriamento da parte ao redor, jogando água na parte superior, né? Resfriando ali o local. Percebam, pessoal, que não tem explosão, né, em si direta e indiretamente, mas eles fazem um resfriamento ao redor e a explosão pode acontecer em um determinado momento, porque a água está sendo concentrada embaixo, já está sendo superaquecida, e ela está subindo e empurrando o combustível para a parte de cima. Então observem o que acontece, ó. Isso é um body over, um incêndio em locais de reservatório de combustíveis ou de líquidos inflamáveis. Aconteceu a explosão, a água jogou ali o combustível para fora e olha o que aconteceu. Esse fenômeno, pessoal, aconteceu porque a água ficou concentrada embaixo e ela expulsou ali o combustível para a região de fora, né? E por isso aconteceu essa situação que vocês viram, né? O combustível jorrando como se fosse uma fonte. Então, pessoal, basicamente o conteúdo de hoje era sobre isso, sobre a montagem da guarnição, tá? E para a gente falar sobre o Black Draft, o Body Over e o Flash Over, tá certo? Então, pessoal, um abraço a todos. Procurem estudar, vamos usar os vídeos e o grupo para tirar dúvidas, tá certo? E estarei aqui para ajudar vocês no que precisarem, ok? Vou procurar mandar esse material no grupo para que vocês possam estudar, tá certo? Valeu, pessoal, forte abraço e até a próxima.